Você não pode descartá-lo, e acho que quando está num bom dia, ninguém consegue vencê-lo. O histórico dele fala por si só, são 16 vitórias no TT e elas não vêm com facilidade, então o que ele fez é inacreditável. 5 vitórias em uma única semana é incrível. De onde ele começou até chegar, né? E com 5 vitórias em uma semana, a única pessoa a conseguir fazer isso. É épico. A jornada de Hutchinson rumo ao TT da Ilha de Man começou 20 anos atrás, quando o jovem ruivo de Yorkshire alinhou para o GP de Man para estreantes em 2003. A sexta-feira foi uma grande surpresa porque eu tive alguns problemas com o capacete pela manhã. Depois larguei e fiz 114 milhas por hora, então corri lá com a moto de um amigo. Eu não tinha dinheiro nenhum, ainda morava com meus pais, tinha 23 anos, obviamente eu tentava conseguir motos de qualquer forma possível. Havia um cara chamado Rod, provavelmente uns 10 ou 15 anos mais velho do que nós, que costumava ajudar com rodas e com a Super Stock. O Manx é uma grande família. Não consigo lembrar da conversa nem onde foi, talvez no pub ou algo assim, mas eu disse, podemos fazer isso com a sua moto? Ainda bem que ele disse que sim. Lembro de estar lendo uma das revistas de corridas de estrada na balsa, indo para lá, e eles estavam listando quem poderia vencer a corrida dos estreantes. Eu era o número 23, parecia haver uma certa expectativa em torno daquilo. Estamos a bordo com o número 23, Ian Hutchinson, que já está alcançando o tráfego à frente. Aquele é Rob Sells, número 17, que ele acaba de alcançar na estrada. Até quinta-feira ou algo assim eu já tinha feito o melhor tempo de uma das noites. Não sabia para onde estava indo, então quando saía para a pista estava literalmente aprendendo o percurso. Isso já ocupava completamente a mente. Não estava tentando pilotar a moto o mais rápido possível, estava apenas pilotando do meu jeito. Voltamos a bordo com Ian Hutchinson, agora buscando uma forma de ultrapassar enquanto segue em direção à montanha. Acho que tínhamos uma boa equipe, na verdade. Não éramos uma equipe profissional, nem de longe, mas todos sabiam exatamente o que precisavam fazer. A arquibancada já está à vista enquanto ele se aproxima. Andy Fern ergue a bandeira quadriculada e será uma vitória para Hutchinson. Está lá no topo? Bem, era a corrida de estreantes, então foi um ponto de partida, né? Não foi uma vitória no TT. Não foi uma vitória no TT, mas colocou Hutchinson em evidência antes da estreia em 2004. Acabei indo para uma equipe chamada Tech 3, pelo qual DJ corria. Então, talvez tudo isso tenha acontecido porque eles viram os resultados que eu tinha conquistado e a ligação que eu tinha com o DJ. Mas a equipe completa já não estava mais operando, então tudo foi meio improvisado no final. Depois, na corrida sênior, uma das entradas de ar da minha moto se soltou. Essas peças eram caríssimas. Eu parei na saída da Bala Crane, coloquei a peça ali na beira da estrada e continuei a corrida para poder voltar e buscá-la depois. Então sim, meu primeiro TT não foi incrível. Um 10º lugar, olhando hoje, é praticamente onde qualquer piloto que depois se destaca costuma terminar na sua primeira participação, né? Atrás de objetivos maiores e melhores, Hutch assinou com uma nova equipe para a edição de 2005. A Superbike tinha uma pequena rachadura no cárter do motor e vazava óleo durante 2 semanas inteiras, em todas as sessões. Eles não conseguiam descobrir o que estava errado. Eu ficava nervoso toda vez que subia na moto. Eles diziam que tinham resolvido o problema, eu pilotava e ela continuava vazando. Não era como se estivesse derramando óleo em grande quantidade, mas obviamente não é nada agradável quando está correndo nessas estradas. Consegui um 6º lugar, 5º ou 6º na outra 600. Aí Britton passando entre os postes, procurando a saída da curva e atrás, cerca de 7 milhas, e Ian Hutchinson passando por Bala Crane. Lembrem-se que ele largou 180 segundos atrás do número 1. Quando sai para correr, melhora toda vez que entra na pista e cada ano é melhor que o anterior, você vai subindo no ranking. Depois você vence e as pessoas passam a esperar que você vença. Então, quando você ainda nunca venceu, mas está chegando perto, às vezes falam mais de você do que quem está ganhando. Existe uma enorme expectativa porque as pessoas querem ver algo novo. Coisas parecem bem para o jovem Ian Hutchinson, completando a volta em pouco mais de 18 minutos e 124 milhas por hora. E em 2006, Hutchinson correspondeu a toda essa expectativa ao se juntar à equipe irlandesa McAdoo e subir ao pódio do TT pela primeira vez.
Estou aproveitando tanto a pilotagem. Quando gosta do que está fazendo, os resultados aparecem. E é exatamente assim que as coisas estão acontecendo. Apesar dos melhores resultados da carreira até então, o sempre otimista piloto de Yorkshire queria mais. A coisa mais irritante na corrida sênior foi que todo mundo estava usando aquelas baterias pequenas e ultra leves nas motos naquela época. Eu tinha dito ao pessoal da McAdoo que deixaria as baterias originais porque aquelas mais leves causavam muitos problemas. Você praticamente nunca vê a bateria de uma moto de rua dar problema. Adivinha o que deu errado na sênior? A bateria morreu. Embora Hutch não tenha conseguido o resultado que queria na sênior, já havia chamado a atenção de um gerente de equipe para o ano do centenário de TT, 2007. Acordei de manhã e recebi uma ligação de Neil Tuxworth. Você poderia vir até o caminhão da equipe para conversar? Era a HM Plant Honda. Até então, apenas olhava para os caminhões das equipes e sonhava em correr pela Honda ou por uma das grandes equipes. Receber aquela oportunidade foi algo inacreditável. Acho que se ele tivesse dito, não podemos te pagar, provavelmente teria ido mesmo assim, porque eu não recebia nada na McAdoo. Eu estava feliz, adorava a família McAdoo, tinha um ótimo ano e gostava da forma como tudo funcionava, mas quando surge a oportunidade da Honda, você realmente não pode dizer não. Olhando para trás, foi tudo muito sim divertido. Anstey, o detentor do recorde da volta. Hutchinson, o líder da corrida. Os dois passando por Windy Corner. Entrei naquele TT sem estar 100% fisicamente. Eu estava pilotando bem, mas havia algumas coisas, como na Superstock, em que não tínhamos os Quick Shifters, embora eles fossem permitidos. Tivemos alguns problemas para conseguir instalá-los nas motos. Venci a corrida das 600 e consegui minha primeira vitória no TT. Foi estranho que tenha sido justamente na 600, a moto que tinha me causado tantos problemas por causa do acidente em Oulton. Subi ao pódio em todas as corridas, eu estava no pódio em todas elas. John também. Para mim foi fantástico terminar lá em cima junto do John nas corridas das motos grandes e ainda vencer a corrida das 600. Estou muito satisfeito, a HM Plant Honda fez o trabalho dela, nos colocou no pódio. Os pneus funcionaram perfeitamente, mas ainda restavam algumas corridas para tentar conquistar outra vitória. Ele venceu o Manx Grand Prix para estreantes em 2003 numa 600 e olhem para ele agora! Cruza a linha para receber a quadriculada e conquistar sua primeira vitória na história do TT da Ilha de Man este ano do centenário. Uma atuação clássica de Ian Hutchinson. Tem todos os motivos para estar radiante. Quando venci uma vez, pensei, não quero ser apenas um vencedor do TT. Então eu passei a querer ainda mais depois daquela primeira vitória. Eu gostava tanto das 600 que imaginava continuar com a equipe no ano seguinte, pilotando as 600 e brigando seriamente pelo título da Super Sport. Então eu disse, vou correr, mas quero continuar nas 600. Eles responderam, não, você não pode ficar nas 600. Na época eu não sabia, mas eles já sabiam que não voltariam ao TT em 2008. Então não se importavam muito com qual moto eu pilotaria. Eu estava apenas preenchendo uma vaga. Com as oportunidades na equipe oficial da Honda desaparecendo, o Bingley Bullet se mudou para uma equipe um pouco mais próxima de casa em 2009. Para ser justo, acredito que o Ian veio de bicicleta até aqui, chegou pedalando e eu estava por perto. Ele disse algo como, o que você acha de eu correr com as suas motos? Eu respondi, acho que parece uma ótima ideia, vamos fazer isso. Quando ele saiu da loja, já tinha um plano. E aqueles 2 grandes anos que tivemos juntos começaram exatamente ali. Eu estava pedalando e fui até Batley. Passei por lá sem conhecer o Clive direito. Perguntei, só queria saber o que vocês pretendem fazer com as motos do John para o TT do próximo ano. Ele respondeu, no momento não planejamos nada. E foi assim, acho que tudo simplesmente se encaixou e fechamos um acordo. Fomos para o TT, vencemos a Superstock e a corrida da 600. E foi aí que tudo realmente começou. E era apenas o começo, como já veremos mais. Bem-vindos de volta ao TT Legend Ian Hutchinson.
Já vimos o Bingley Bullet conquistar 3 vitórias e 10 pódios, e em 2010, Hutchie produziria uma das melhores performances que o TT já viu. Você não precisa ser o mais rápido nos treinos para vencer a corrida. Estou satisfeito porque minha moto está funcionando bem e eu sei do que sou capaz com ela. E estou ansioso para largar. Se tivesse ido para qualquer outro lugar naquela época, poderia ter sido uma história bem diferente. A Superbike era uma moto nova em 2008, quando o John a pilotou. E ele também teve dificuldades com ela. E Clive fez o que costuma fazer. Foi embora, teve suas ideias e voltou com soluções. Fomos para o TT com 3 motos realmente boas. Lembro de estar sentado em uma cervejaria ao ar livre na semana anterior ao TT com os meus amigos e eles perguntaram: qual você acha que é a sua melhor chance? E eu respondi: sinceramente, posso vencer qualquer uma dessas motos. Todas são capazes, todas são fantásticas. Posso vencer qualquer uma das corridas. Imagino que o objetivo seja a Superbike e depois a Senior TT. É uma grande meta para mim, principalmente porque é a primeira vez que entro numa corrida acreditando que posso vencer. Não vou mentir, no passado eu nunca tive uma moto que realmente parecesse perfeita. Entrava na corrida esperando principalmente o pódio. Amanhã acho que temos chance de brigar pela vitória. Perguntaram ao Ian antes do evento se ele era capaz de vencer a corrida, e ele respondeu algo como: bem, acho que posso vencer qualquer uma delas, mas você precisa de muito mais do que habilidade e ótimas motos. Também precisa de um pouco de sorte a seu lado. Nas 2 primeiras voltas eu estava sendo destruído pelo Connor. Entrei no pit stop, trocamos o pneu traseiro, colocamos combustível, saí e a moto voltou a aparecer normal imediatamente. Quando deixei os boxes, a diferença caiu para algo como menos de 2 segundos. Pensei, nossa, ele deve ter tido uma parada ruim, agora é só atacar. A vantagem para o Connor já era grande naquele momento, então eu estava forçando ao máximo, porque sei o que pode acontecer no TT. E então, Connor abandonou. I was like pushing like mad because I know what can happen at the TT and then Connor broke down. Peraí. Ele levantou o corpo, está olhando para baixo, definitivamente reduziu a velocidade. Ah, não! Acabou para ele! Parece definitivo, que pena. Tinha mais de 20 segundos de vantagem, ainda fez aquela parada e a corrida dele acabou. Eu gostaria de saber exatamente o que aconteceu ali no início da corrida. Eu não tinha aderência nenhuma. Não sei se era porque estava muito frio, por causa do que tínhamos feito nos treinos, mas tive muita dificuldade com o primeiro pneu traseiro. Fizemos a troca e simplesmente baixei a cabeça e fui. É difícil cavar fundo quando você perde tanto terreno, mas sei que qualquer coisa pode acontecer aqui. Acho que a corrida das 600 veio logo depois. Essa foi mais tranquila. Ian Hutchinson, vencedor da Superbike no sábado, parece em grande forma para mais uma vitória hoje. Quatro vitórias nas últimas 6 participações. É um retrospecto incrível para um rapaz tão jovem. Bem, vamos manter a calma até sexta-feira. Depois disso, eu vou pro pub. A corrida Superstock também foi uma prova meio estranha. Eu tinha sofrido um furo nos treinos. Não tinha pilotado muito aquela moto porque estava tão focado na Superbike. Então saí na sexta-feira à noite, acho que foi isso, para dar 2 voltas. Passei pela varanda e perdi a dianteira. Ela voltou, eu não salvei, ela voltou sozinha e me assustou profundamente. Voltei para os boxes pensando, o que aconteceu? Não estou nem forçando. Lembro do Clive e do pessoal da Dunlop. Eu disse, tem alguma coisa errada com essa moto. Se não descobrirmos o que é, eu não vou correr com ela na segunda-feira. Imediatamente, Pat colocou um medidor de pressão no pneu e eu tinha algo como 10. Ele disse, você está com o pneu dianteiro furado. Aquilo saiu imediatamente da minha cabeça. Eu entendi o que era, mas a próxima vez que sentei naquela moto foi na linha de largada e eu não estava me sentindo confiante. Muita potência de Ian Loffer, se ele conseguir encaixar a volta vai ser daquelas. Mas aqui está Hutchie.
o homem que venceu a corrida da manhã. O que vai fazer? Vai ser muito difícil batê-lo. A primeira metade da volta foi muito bagunçada. Acho que eu estava meio tenso e tentando demais. Chegou a última volta e as bandeiras amarelas estavam agitadas. Pensei, deve ter acontecido algo enorme nos boxes. Pronto, perdi a chance da terceira vitória. Mas quando passei pelo local, percebi que alguém tinha sofrido um acidente e havia uma enorme poça de óleo. Eles só estavam tentando me desviar dela. Provavelmente perdi 1 ou 2 segundos, mas senti como se tivessem arruinado minha corrida. Fiquei muito irritado. A última volta inteira foi, para ser sincero, a melhor sensação que já tive sobre uma moto. Comecei aquela volta cerca de 12 segundos atrás de Ryan e venci a corrida. Fiz a primeira volta da história acima de 130 milhas por hora com uma Super Stock. Isso realmente me colocou em uma ótima posição mental. 1,3 segundo, extraordinário! Que corrida! Então veio a corrida da quarta-feira, outra das 600. Peguei um resfriado, me sentia péssimo, completamente acabado para aquela corrida. Mas estava chovendo muito e ventando fortíssimo. Era realmente ruim, se a gente se lembra bem. Havia folhas espalhadas por toda a linha de largada e eles ainda estavam discutindo se iniciariam a corrida. No fim, ela foi adiada para quinta-feira e a quinta estava linda. Largamos. Lembro que entrei na corrida depois de uma disputa muito apertada com Guy Martin. Eu tinha vencido por alguns segundos apenas. Por algum motivo senti que ele estaria mais forte nessa prova. Mas no fim, Guy não estava naquele mesmo ritmo. Acabei travando uma disputa com Michael Dunlop na segunda corrida e consegui vencer. 4 vitórias em uma semana? Você consegue processar isso? Não, eu normalmente não sou uma pessoa muito emotiva. Não sei porquê, mas fiquei feliz. Parece algo realmente especial. Coloquei tudo que poderia na semana e durante todo o inverno para me preparar fisicamente. Se eu tivesse perdido essa corrida por estar resfriado e não estar em forma, eu teria ficado devastado. Mas mérito para Michael, ele continuou voltando para cima. Com 4 vitórias, Hutchinson igualou Philip McCallan em número de triunfos numa mesma semana de TT. Mas com a Senior TT ainda por disputar, poderia fazer mais? Havia muita expectativa em torno disso e eu estava começando a ficar um pouco tenso. Parecia que todo mundo queria que aquilo acontecesse mais do que eu. Para mim, eu já tinha tido uma semana fantástica. Pensava, se eu não vencer amanhã, vão agir como se eu tivesse tido uma semana ruim. Mas eu já tinha vencido 4 TTs. Já era uma grande semana. Eu não precisava vencer no dia seguinte para que ela fosse especial. Eu estava hospedado no Hilton naquela época. Lembro de descer para o café da manhã e todo mundo ficava olhando para mim enquanto eu comia. Eu mal conseguia comer, meu estômago estava completamente embrulhado. Não tivemos nenhum problema com as motos durante toda a semana. Então largamos para aquela corrida e meu pé começou a escorregar. Tínhamos um vazamento de óleo. Acho que eu estava em 4º lugar, lutando bastante, e quando começa a olhar para baixo, tentando entender o que está acontecendo com o seu pé, por que ele está escorregando, sua corrida acaba. Lembro de entrar no pit stop e dizer a Dave, o mecânico, temos um vazamento de óleo, acabou, estamos fora da corrida. Ele respondeu, não tem óleo escorregando na moto, é só um pouco de resíduo, provavelmente vindo de alguma mangueira. Disse tudo o que pôde, o mais rápido possível, mas basicamente estava me dizendo, tá tudo bem, siga em frente. E ainda bem que segui, porque quando a corrida foi reiniciada, ela acabou sendo interrompida com bandeira vermelha. Se eu tivesse parado naquele momento, estaria fora da prova. Então consertaram a moto e voltamos para a largada. Naquele segundo início, eu realmente senti que poderia vencer, porque na primeira largada eu não sentia isso. Estranhamente, houve muitas quebras naquela segunda metade de corrida. Liderei do começo ao fim, mas lembro que as informações do meu pitboard eram absurdas. Toda vez que eu passava, ganhava mais de 10 segundos. Mas isso acontecia principalmente porque os outros estavam abandonando. John abandonou, Keith também abandonou Connor caiu, porque até aquele momento eu estava brigando com ele. Connor era o segundo colocado. Eu tinha 57 segundos de vantagem sobre o Ryan Farquhar. Então foi a melhor sensação do mundo poder completar a volta e empinar a moto um pouco. No dia da Sênior, o público já é enorme, então as pessoas estavam na calçada, acenando para mim enquanto eu passava. Eu não queria me empolgar demais, porque ainda precisava levar a moto até a linha de chegada, mas queria absorver tudo aquilo e aproveitar o momento, porque tinha sido uma semana muito difícil. Descendo para Bangalore e passando pelos trilhos do bonde, todo mundo de pé acenando pro homem. Ele
Ele que teve uma semana espetacular, sem um erro sequer. Quando descia a montanha, eu tentava pensar em alguma coisa para comemorar. Nunca fui muito de grandes demonstrações de emoção ou celebrações, mas pensei, eu fiz história, preciso comemorar de alguma forma. Tentei ficar de pé, mas você esquece que depois de passar boa parte da volta a quase 190 milhas por hora e cruzar a linha de chegada, não dá para simplesmente ficar de pé nas pedaleiras. É o Superman, ele quase perde o controle, mas consegue. Ian Hutchinson acaba de alcançar um total de 8 vitórias no TT, 5 delas nesta semana. Eu não gosto de ganhar corridas por presente. Na primeira corrida aconteceram algumas coisas, o Conor abandonou, mas eu estava liderando já na primeira volta, com todos ainda na disputa. Eu era mais rápido que John, mais rápido que Conor, e era isso que eu queria provar naquele dia. Eles largaram atrás de mim e eu venci a corrida. Por isso essa vitória significou mais para mim do que todas as outras. É incrível, não só vencer 5 corridas numa semana. Vencer uma já é extraordinário, mas toda a trajetória no motociclismo. Até competir no TT e terminar uma corrida já é uma grande conquista. Vencer 5 numa semana é épico. Não vou ficar aqui falando e se, ou dizendo que minha moto quebrou e perguntando se eu poderia ter vencido. Isso não importa. Ele ganhou, largou 5, terminou 5 e venceu 5. Uma experiência surreal, porque nunca tinha acontecido antes. Nós fazemos parte da história. Tenho muito orgulho de todos que estavam lá. Todas as pessoas que estavam conosco naquela época continuam conosco até hoje. Isso também é um grande mérito. 5 vitórias numa semana é simplesmente impressionante. A quantidade de coisas que precisam se alinhar para isso acontecer é inacreditável. Vai acontecer de novo? Quem sabe? Claro que hoje existem mais corridas, então há mais oportunidades, mas mesmo assim, 5 vitórias numa semana é extraordinário. Bem, ninguém acreditava que isso pudesse ser feito, então foi definitivamente a melhor semana da carreira dele. É difícil até explicar, é simplesmente uma conquista brilhante. Não foi só ele, a equipe Paget e todo o resto também tiveram seu papel. É preciso ter muita sorte. Ele teve sorte daquele ano, boas motos e pilotou de forma brilhante. Ninguém pode tirar isso dele. Vencer uma única corrida já é fenomenal para qualquer um, mas fazer aquilo saltando de uma moto para outra, muitos pilotos têm dificuldade com isso, mas ele passava de uma para outra e continuava vencendo. Como eu disse, algo realmente para deixar impressionado. Acho que ele não recebe o reconhecimento que merece. Tenho a sensação de que passou um pouco despercebido, mas foi enorme, algo do qual ele pode se orgulhar muito e para sempre. E até hoje ninguém conseguiu repetir. Acho que o mais especial foi ter feito isso com a Paget, pelas corridas que eles disputaram, pelo que conquistaram e por quantas pessoas ajudaram ao longo dos anos neste lugar. Acho que se isso acontecesse hoje, o cenário seria completamente diferente. Você estaria em motos diferentes, para corridas diferentes e até mesmo em equipes diferentes. Então foi muito bonito que tenha acontecido daquela forma. Que semana para Hutch, que faz história no TT. Em seguida, mostraremos mais da história de Ian Hutchinson. Bem-vindos de volta ao TT Legend Ian Hutchinson. Ao final de 2010, Hutchinson havia feito história ao vencer 5 corridas numa semana, levando seu total para 8 vitórias. Mas um incidente numa prova no Campeonato Britânico, em Silverstone, deixaria o piloto de Yorkshire afastado das competições por quase 18 meses, enquanto passava por 16 cirurgias para reparar a perna lesionada. Ele voltou ao TT em 2012, mas só voltaria ao pódio, ao topo do pódio, em 2015, correndo pela Paul Bird Motorsport.
Acabei correndo pela equipe do Paul Board em Macau. Fui para o TT e ainda hoje aquela Superbike foi a melhor Superbike que eu já pilotei. Eu adorava andar naquela moto. Quando você diz que tive sorte em 2010 para conseguir 5 vitórias, eu tive sorte novamente em 2015, porque aquilo deveria ter sido 5 vitórias também. Quando sofri meu acidente em 2010, eu tinha 8. Lembro de implorar o meu cirurgião para consertar minha perna. Eu dizia, eu não quero apenas consertar minha perna para conseguir andar, preciso que ela seja consertada para correr. Preciso vencer mais um TT. Eu não queria dizer que só queria uma vitória, mas naquele momento, deitado naquela cama, apenas conseguia imaginar que um dia eu poderia voltar e vencer mais uma corrida. Estamos a bordo com Ian Hutchinson. Ele está de volta. Hutch está de volta. Ele vai conquistar a 9ª vitória no TT, superando o número 1, John McGuinness. Olha para ele, logo atrás. Como deve estar feliz. E todos os outros também. Foram 5 anos de pesadelos e agora conquistou aquela outra vitória que esperava no TT. E provavelmente tem mais a vir. E acho que muitas pessoas teriam conquistado essa vitória e encerrado a carreira por ali, né? Voltei, consegui, missão cumprida, mas eu ainda carregava essa dor de ter perdido 4 anos e que poderia estar vencendo corridas. Então eu precisava continuar, precisava simplesmente seguir em frente. Desde os funcionários do BSB que me recolheram à beira da pista, passando pela ambulância, que me levou a um bom hospital, até todos os médicos e profissionais dos hospitais de Coventry e Bradford Royal e os cirurgiões que trabalharam na minha perna, obrigado a todos. Hoje eu simplesmente me senti totalmente no controle desde a largada e realmente gostei de pilotar. Não quero soar arrogante, mas eu estava praticamente passeando. Hutch agora passa por William Dunlop e Gaz Johnson. Ele largou 20 segundos atrás de Gaz e 30 atrás de William. Então Hutch está voando. E fez um grande trabalho ao ultrapassá-lo. Chegando a Ramsey não é um lugar fácil para passar. Hutch está voando. Em determinado momento, eu tinha 11 segundos de vantagem sobre Bruce. Então começou a chover. Cronk-Vory foi o primeiro lugar onde percebi isso. E quando já passou por, acho que naquela época eu já tinha feito 15 ou 16 cirurgias, tudo que conseguia pensar era uma pequena escorregar nessa chuva e eu vou voltar para toda aquela situação de novo. Acabei perdendo a corrida por 2 segundos para Bruce. Doeu um pouco porque eu realmente acreditava que poderia vencer aquela prova. Depois da corrida conversei com ele e perguntei o que achou da chuva na 4ª volta ou algo assim. Ele respondeu, chuva? Onde? Eu disse, estava chovendo na Cronk-Vory e na 5ª volta estava chovendo também em Kirkmichael. Ele respondeu, achei que a moto estava superaquecendo. Então eu estava tentando vencer um cara que nem sequer percebeu que estava chovendo. Quanto a Superstock, como eu vinha disputando o BSB principalmente com a Superbike, quase não andava na Stock. E toda vez que eu pilotava aquela moto parecia que alguma coisa dava errado. Eu não confiava nela pro TT e pensava, estou andando muito bem agora, não preciso quebrar e nem ficar parado no percurso. Eu nunca gostei muito da sensação daquela moto. Então fui lá e venci a corrida. Até hoje, sinceramente, não sei como, mas eu tinha uma vantagem enorme. O primeiro sinal de que algo estava acontecendo veio quando passei pelo pequeno salto antes da Ramsey e a luz de combustível acendeu. Eu nunca tinha visto aquilo e pensei, será que isso ainda é preciso? Porque numa moto de corrida você nunca sabe exatamente como está o tanque, se ele foi modificado ou não. Eu não sabia de nada, simplesmente subi na moto e pilotei. Mas lembro de pensar, a luz de combustível acesa? Isso é cedo demais, nunca vi a luz acender em Ramsey. Hutch na montanha, sabemos que ele está pensando no combustível. A moto ficou sem combustível no início e eles encheram totalmente o tanque. Então subi a Mountain Mile, saio dali e alcanço o John. Saí da Bungalow, logo atrás dele e vi o meu pitboard, P1 mais 17. Pensei, certo, vou simplesmente ficar atrás do John porque a moto já estava começando a falhar. Passei pelo 32º milestone e ao sair da Windy Corner, o helicóptero já estava me perseguindo. Então John pensou, o líder está atrás de mim. Ele abriu espaço e reduziu. Cheguei ao lado dele. Não queria perder tempo. Cheguei e apontei para o tanque de combustível. Dá para ver isso nas imagens do helicóptero. Eu só lembro de pensar, eu não acredito nisso. Tenho 17 segundos de vantagem e vou perder a corrida. Pareceu uma eternidade. Descendo até Craig, de Craig a Hillberry, passando pelo signpost e quando entrei em Bedstead, a moto apagou. Hoje em dia, essas motos têm injeção eletrônica, então a bomba puxa combustível do fundo. Acho que como é uma curva relativamente lenta, o pouco combustível que restava se deslocou para um lado. O acelerador simplesmente morreu.
Quando eu endireitei a moto, ela voltou a pegar combustível e respondeu com aceleração total. A essa altura eu estava indo direto para o barranco, mas vi que a calçada tinha uma guia rebaixada, então minhas opções eram ou deitar a moto e tentar fazer a curva, ou subir ali. Assim que vi aquela guia rebaixada, pensei, é melhor subir. Isso tinha que ser melhor do que tentar contornar a curva e talvez escorregar. Então subi na guia, mas você não percebe que ainda está muito rápido. Subi pelo barranco e depois desci novamente. Agora Hutch, olha aí, Ian Hutchinson, tentando fazer a moto voltar. Tá vendo? A moto tá falhando completamente agora. Pra onde ele tá indo? Uau, o Hutch quase jogou a vitória fora. Acho que foi Michael que eu bati. A diferença era tão grande que acho que ele já tinha desistido, porque eu ainda venci com praticamente a mesma vantagem, algo de 17 segundos. Então, obviamente, ele tentou diminuir o ritmo, mas não é uma sensação agradável pensar que você vai perder uma corrida daquela maneira. Fantástico, brilhante, olha esse tempo recorde de corrida. Hutch pulverizou o recorde da prova por cerca de 30 segundos. Aquela foi uma transição parecida com a que fiz quando saí da Paget para a Yamaha. Buddy tinha me dado a oportunidade de 2015, algo pelo qual eu sou extremamente grato, mas tive que correr de graça, eu havia feito um grande ano. E olhando para os 4 anos anteriores, para toda a luta que enfrentei, eu queria continuar. Buddy chegou a me oferecer um salário, mas ele estava indo para Ducati no BSB. Enquanto isso, eu conversava com Philip e Lee Nichols, da BMW, e eles estavam muito interessados em fazer algo. Então eu recusava todas as outras propostas porque queria manter aquilo que já tinha construído, continuar mais um ano com a mesma moto. Teria sido bom permanecer naquela parceria com Buddy por ele ter me dado aquela oportunidade quando tudo havia desmoronado. Mas a situação foi evoluindo dos dois lados, e a proposta da BMW acabou se tornando algo que eu realmente não poderia recusar. I couldn't really refuse. Oh, you can't stop this. You better believe Em seguida, descobriremos como foi a parceria entre o Bingley Bullet e a BMW. Agora continuamos a história do TT Legend Ian Hutchinson. Bem-vindos de volta ao TT Legend Ian Hutchinson. Em 2016, Hutchinson se juntou a Taz Racing, pilotando uma BMW, e obteve sucesso imediato. Foi uma sensação boa correr por eles, porque DJ correu por essa equipe e eu queria vencer um TT com a Taz, simplesmente porque DJ correu com eles. Então essa foi a primeira coisa que eu queria fazer. Também fechei um acordo para correr no British Superstock. Conseguir oportunidades no Campeonato Britânico estava ficando cada vez mais difícil. Chegar e quase vencer o Campeonato Superstock, terminando em segundo lugar no final. Vencemos várias corridas e tivemos um ano fantástico. Acho que tudo simplesmente encaixou para a equipe. Foi um ano divertido mais uma vez. Todo mundo gostava de ir correr e não parecia um trabalho pesado. Claro que sempre há trabalho a fazer nas motos quando correm em estradas, elas nunca ficam perfeitas, mas tudo parecia funcionar bem. Eu estava nas Yamahas para as corridas a 600 e elas também foram muito bem. Vencemos as duas provas, então 2016 foi um ano realmente muito bom. Ian Hutchinson olha por cima do ombro, não sei o que procura. Empina a moto enormemente ao cruzar a linha para conquistar a 13ª vitória no TT e seu 22º pódio. Grande burnout agora para Hutch, brilhante. Vou dizer uma coisa, ele realmente deve ter curtido aquela última volta. Com 6 vitórias em 2 anos, Hutchinson estava de volta ao topo, mas sua sequência de sucesso no TT sofreria outra interrupção abrupta no evento de 2017. Era um pneu de desenvolvimento que eu nunca deveria ter usado. Quando você pilota para grandes equipes, algumas coisas precisam ser testadas para que haja evolução.
Quando experimentei aquele pneu nos testes antes da temporada, eu não gostei dele e achei que não fosse um pneu adequado para corridas de estrada. Eles continuaram tentando o desenvolvimento. Tentamos novamente no Northwest e eu disse, nunca mais vou usar isso nas estradas. Mas aquele TT foi estranho por causa do clima. Não tivemos muitas voltas de treino. As velocidades estavam mais baixas. Eu também havia trocado os pneus Metzeler pelos Dunlop naquele ano. Então precisava de mais tempo de pista. Eu tinha andado muito rápido na mesma moto no ano anterior, a Superstock. Fiz uma volta lançada a 133 milhas por hora. Era difícil entender se a falta de desempenho vinha da falta de tempo de pista ou de outra coisa. Mas eu venci a corrida Superstock e fiz 131 milhas por hora. Isso mostrou que o problema não era apenas a moto, porque venci a corrida sendo 2 milhas por hora mais lento que no ano anterior. Na primeira corrida Superbike eu realmente sofri bastante, então a equipe apareceu com algumas ideias para testar no treino da quarta-feira. Eu não sabia até chegar à linha de largada daquele treino que uma dessas ideias era colocar novamente aquele pneu na moto. Quando eu percebi já era tarde demais. O que eu deveria ter dito era, tirem esse pneu, não era esse o problema. Mas eu não disse isso. Eu disse, tudo bem, eu sei que esse pneu completou a volta e não precisamos colocar outro novo, vamos deixar esse mesmo e seguir assim. A única coisa que na minha cabeça pode ter causado o acidente foi que na quarta-feira fiz apenas uma volta. Ao cruzar a montanha ainda havia meio tanque de combustível, ainda existia muito peso na dianteira. Já na corrida, quando cheguei ao mesmo ponto na segunda volta, estava apenas cerca de 1,5 litros de combustível. Não havia peso suficiente sobre o pneu. Era um pneu extremamente rígido. Isso é inacreditável. Já completamos uma volta e meia do circuito de 37 milhas e 3 quartos e eles estão separados por menos de 1/10 de segundo. Subindo a Guthrie's Corner. Passamos por aqui. Eu estava liderando a sênior, tudo parecia bem. Saí da curva para a esquerda e quando virei a moto para a direita, senti como se estivesse virando sobre óleo. Tudo que eu queria fazer era puxar o guidão, porque eu estava simplesmente muito rápido. Saí da curva para a esquerda e só tentava colocar a moto de volta em pé para a reta antes da ponte. Enquanto eu a levantava, o guidão cruzou e a sensação não era certa. Então tudo passou de uma sensação vaga para a direita foi embora, a dianteira foi embora. E eu nem tinha chegado à curva ainda. Nem sequer estava perto do ápice. O trajeto que fiz foi muito mais reto porque eu vinha seguindo em linha reta. Estamos no quilômetro 27, subindo para a montanha. É a Mountain Mile, onde as velocidades são muito altas. Entrando à direita, Hutch caiu. Ian Hutchinson, número 4, caiu. No instante em que bati e parei completamente, a primeira coisa que pensei foi, daqui a 1 minuto vai vir outra moto por essa curva. Mas assim que apoiei as mãos no chão, senti como se os 2 braços estivessem quebrados. Não conseguia colocar peso. Acho que consegui me arrastar um pouco para trás e então uma moto passou voando. Curiosamente, a tíbia foi a única parte que sobreviveu, mas meu tornozelo havia saído da perna, literalmente saiu da perna. Os médicos tiveram que remover completamente meu tornozelo, o que desencadeou uma série enorme de procedimentos. Além disso, meu fêmur estava estilhaçado. Foram lesões extremamente graves. Levou muito tempo. Eu não tinha força nenhuma na perna. Meu pé não tocou o chão durante 11 meses. Quando corri em 2012 pela Swan Yamaha, eu estava em uma situação muito parecida. Minha perna ainda estava quebrada. Removi a estrutura externa para conseguir manter minha mente focada no TT e dar algumas voltas. Acho que se ficar 3 anos afastado, terá muita dificuldade para voltar. Então era mais uma questão de continuar participando e seguir dando voltas no TT. 2019 foi um desastre. Na primeira noite de treinos, perdi a dianteira no 11º milestone. Estou começando a soar como um verdadeiro desastre ambulante de acidentes, mas enfim. Uma noite para esquecer para o vencedor de 16 TTs, quando ele caiu no 11º milestone. Ali terminou meu TT de 2019. Novamente eu estava em más condições. Nada havia quebrado, mas o impacto abalou tanto minha perna que eu não conseguia apoiar peso nela. Depois tivemos 4 dias de chuva, então todos os treinos foram adiados. Quando finalmente chegou a hora de correr, minha Superbike estava completamente destruída pelo acidente. A equipe construiu uma espécie de moto híbrida apenas para conseguirmos terminar as corridas.
probably all you could expect after 2022 provavelmente foi o máximo que eu poderia esperar depois daqueles 4 anos e de tudo que aconteceu. Além disso, no início da temporada eu havia sofrido uma queda, destruindo a cavidade do ombro e quebrando a clavícula. Até quebrar o ombro, eu sentia que estava pronto para voltar a disputar vitórias. Depois disso, percebi que não seria tão fácil quanto imaginava. Não que eu tenha pensado que seria fácil, mas achei que pelo menos estaria em condições de lutar por pódios. No fim, não tivemos um TT ruim, mas estávamos muito longe de sermos competitivos na disputa por vitórias. Perdi muitos anos no TT. Se olhar para 2007 a 2010, foram 8 vitórias. Depois, 4 anos fora. De 2015 a 2017, mais 8 vitórias. Depois, 4 anos fora. Dói pensar no que poderia ter sido. Não vou ficar remoendo isso, nem usar como desculpa, mas foi isso que me manteve em frente. Porque eu sei na minha cabeça o que poderia ter sido. E ainda quero isso. Ainda sei do que sou capaz. Nunca senti realmente que alcancei meu auge. Toda vez que parecia estar chegando lá, o ano seguinte prometia ser brilhante. Acho que Hutch venceu 8 TTs com 2 pernas e outros 8 com uma perna e meia. Se não tivesse sofrido aquele acidente, tenho certeza que estaria numa posição ainda melhor. Qual seria, eu não sei. Provavelmente deveria estar sentado aqui agora com umas 27 ou 28 vitórias. Para ser justo, algumas escaparam de mim também. Foi obviamente muito difícil para ele voltar depois daqueles grandes acidentes, lesões e decepções. É fenomenal que ele tenha conseguido. Você tira o chapéu para ele, né? Porque manter a dedicação, em alguns momentos teria sido fácil pensar, cara, sabe de uma coisa? Acabou. Mas ele não fez isso. Cavou fundo, lutou, voltou e venceu. Ele passou pelo inferno e voltou. É um ser humano incrivelmente forte para enfrentar tudo que enfrentou, retornar e vencer mais. Muitos dos maiores pilotos atuais talvez não gostem que eu diga isso, mas se Ian continuasse a trajetória que vinha construindo, provavelmente poderia ter se tornado o piloto mais bem-sucedido da história do TT. Realmente é difícil dizer onde ele estaria se não tivesse sofrido aquelas lesões. Nem sei se ele concordaria, mas talvez o mais decepcionante seja que os ferimentos não aconteceram no TT. Mesmo assim, afetaram profundamente sua carreira. Todo mundo vê o TT como a corrida mais perigosa do mundo, pensam que você vai para lá e pode se machucar gravemente, mas na verdade ele estava perfeitamente bem no TT. Foi em corridas de circuito fechado que se machucou primeiro e passou a enfrentar todos esses problemas. Até onde podia ter chegado? Não sei. Ele sofreu um acidente, voltou, depois quebrou a perna de novo, voltou outra vez e então estávamos correndo em Macau. Esse é um exemplo clássico dele. Ele apareceu e venceu todos nós. Quando retorna de lesões, precisa tentar colocá-las no fundo da mente, mas as lesões na perna dele foram horríveis e ele lidou muito bem com tudo isso. O que Hutch enfrentou é impressionante. Não acho que muita gente passaria por isso, voltaria e alcançaria o que ele alcançou. A maioria teria desistido, sem dúvida. A determinação dele é incomparável, por isso você nunca pode descartá-lo. Nunca se sabe quando ele vai aparecer lutando lá na frente ou vai sofrer. Não dá para saber. Como eu disse, os resultados falam por si só, antes e depois da lesão. O tempo já não está mais do meu lado. Na verdade, nunca esteve. Mas felizmente o TT é um lugar onde a experiência também conta muito. Basta olhar para o passado e ver John, Bruce Enstein, Ian Lower, Joe e muitos outros. Ainda tenho bastante tempo. Não sou velho. Tenho a mesma condição física de 15 anos atrás. Então ainda quero continuar enquanto sentir que tenho chance de vencer novamente. Não sei onde John está hoje, mas lembro quando falava que ele corria havia 20 anos. E eu pensava, meu Deus, como que alguém consegue correr por 20 anos? Parecia algo ridículo. Quando você passa por uma temporada inteira do começo ao fim, entende o porquê. Muitas vezes digo que nem consigo lembrar o que aconteceu porque tudo vira um borrão. Você literalmente faz parte de um ciclo itinerante. Está constantemente indo de uma corrida para outra. Você perde uma parte enorme da sua vida porque tudo que pensa é a próxima corrida. O tempo simplesmente passa. Quando eu vi John dizendo que corria já tinha 20 anos, pensei, eu nunca vou correr por 20 anos. E agora, eu já corro por 20 anos.
Infelizmente, em março de 2023, Hutchinson sofreu um AVC enquanto pedalava na Espanha, o que o tirou do TT daquele ano. No entanto, você sabe, nós sabemos que o Bingley Bullet não pendurou seu macacão de corrida e desejamos a ele sempre tudo de melhor.